A posição de Daniel não era invejável. Achava-se à testa de um gabinete desonesto, prevaricador, ateu, cujos membros observavam-no com olhares penetrantes e ciosos, desejosos de encontrar alguma falha na sua conduta. Puseram espias nas suas pegadas, a fim de verem se desta maneira encontrariam alguma coisa contra ele. Satanás sugeriu a estes homens um plano pelo qual pudessem desembaraçar-se de Daniel. Usai a religião como meio para o condenar, disse o inimigo. Na conspiração assim formada, tinha Satanás desempenhado importante parte. O profeta havia sido exaltado em mando no reino, e os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Foram essas instrumentalidades satânicas que impeliram os príncipes a sentirem inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel. E os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-no à execução. Ele, Daniel, percebeu logo o maligno propósito que tiveram na elaboração do decreto, mas não mudou a sua conduta no mínimo que fosse. Por que deveria ele deixar de orar agora, quando o mais necessário era orar? Antes renunciaria à própria vida, a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitiu sequer a aparência de que sua ligação com o céu estava interrompida. Homens e mulheres decididos, que se entregam de todo o coração, são os que hão de subsistir nesse tempo. Cristo selecionou seus seguidores repetidas vezes, até que afinal só ficaram 11, e algumas mulheres fiéis, para assentar as bases da igreja cristã. Existem alguns que se deixam ficar para trás, quando se há responsabilidades para assumir, mas quando a igreja está toda possuída de zelo, entusiasmam-se, cantam e bradam e ficam enlevados. Mas cuidado como esses. Passado o entusiasmo, apenas alguns fiéis calebes tomarão a frente e manifestarão princípios inabaláveis. Esses correspondem ao sal, que conserva seu sabor. É quando a obra vai com dificuldade que as igrejas desenvolvem seus verdadeiros ajudadores. Eles não estarão falando de si mesmos, reivindicando o eu, mas imergirão sua identidade em Cristo Jesus. Que lição se apresenta aqui para todos os cristãos? Os sagazes olhos da inveja foram fixados sobre Daniel dia após dia. Sua vigilância foi aguçada pelo ódio. Contudo, nenhuma palavra ou ato de sua vida puderam eles fazer com que parecesse mal. Todavia, ele não se orgulhava de santificação, mas fazia o que era infinitamente melhor. Vivia uma vida de fidelidade e consagração. Eles se encheram de raiva, porque não puderam encontrar nada em seu caráter moral ou no desempenho de seus deveres sobre que basear uma queixa contra ele. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei de Deus. 3 vezes ao dia, Daniel orava ao Deus do céu. Essa era a única acusação que poderia ser apresentada contra ele. A vaidade é um dos mais fortes traços de nossa natureza decaída, e ele, Satanás, sabe que pode apelar a ela com sucesso. Ele os lisonjeará através de seus agentes. Vocês podem receber elogios que alimentarão sua vaidade e cultivarão o orgulho e o amor próprio, mas considerem que os prazeres terrenos terão fim e que colherão o que semearem. Seus adversários observavam-no um dia inteiro. 3 vezes retirou-se para sua câmara e 3 vezes foi ouvida a voz de fervente intercessão. Na manhã seguinte, é apresentada ao rei a queixa de que Daniel, um dos cativos de Judá, desafiou seu decreto. Quando o rei ouviu essas palavras, seus olhos imediatamente se abriram para ver a armadilha que havia sido preparada. Embora Daniel fosse um dos maiores homens do mundo, não era orgulhoso nem autossuficiente. Sentia a necessidade de refrigerar sua alma com oração, e cada dia era encontrado em fervorosa súplica perante Deus. Ele não se privava desse privilégio, mesmo quando uma cova de leões estava aberta para recebê-lo se continuasse a orar. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise aguarda o mundo. A mais momentosa luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Quando as leis dos governantes terrestres são postas em oposição às leis do governador supremo do universo, então os que são leais súditos de Deus lhe serão fiéis.
Assim foi livrado o servo de Deus, e a armadilha que seus inimigos armaram para a destruição dele provou-se ser para sua própria ruína. Por ordem do rei, eles foram lançados na mesma cova e instantaneamente devorados pelos animais selvagens. Daniel amava, temia e obedecia a Deus. Todavia, não fugiu para longe do mundo para evitar sua corruptora influência. Na providência de Deus, ele deveria estar no mundo, todavia não ser do mundo. Com todas as tentações e fascinações da vida na corte em torno de si, ele permaneceu na integridade de sua alma, firme como uma rocha em sua aderência aos princípios. Ele fez de Deus sua força e não foi por ele abandonado no tempo de sua maior necessidade.